Eu quero convidá-los a abrirmos a palavra do Senhor em Gênesis. No início da Bíblia, Gênesis capítulo 1, nós leremos do verso 1 até o verso 5. Enquanto os irmãos abrem o texto, eu quero mencionar um pouquinho sobre pessoas queridas que estão aqui. O Vasco, a Keila e o Caleb. Ele acabou não levantando a mão porque ele já veio várias vezes, mas ele é pastor lá em Paranavaí, Cianorte. Eu sabia que era próximo lá. Ele é pastor da Igreja Batista, colega aí já de um bom tempo. Obrigado pela visita de vocês. O Germano também, um grande amigo com a sua filha. E o Mateus, você ouviu o Mateus entrando aí? Mateus do Toninho, está ali com a família também. Seja bem-vindo. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens onde nós pretendemos alternar exposições do livro de Gênesis, sequenciais, e o livro do Evangelho de João. E nesse desafio nós queremos ajudar os irmãos a perceberem como o Antigo e o Novo Testamento estão conectados. É uma mensagem só. E o elo de conexão, a chave que conecta Antigo e Novo Testamento é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Antes de nós lermos, eu queria fazer algumas perguntas para você. A pergunta que eu queria fazer é: para onde você corre quando você sente medo? Quando tudo parece escuro e bagunçado? Seja fora, seja dentro de você. Escuro e bagunçado na sua vida emocional, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua casa. Às vezes, literalmente, é uma bagunça mesmo lá na casa. Mas, às vezes, existe uma bagunça dentro de nós, uma escuridão na nossa alma, no nosso espírito. E aí, para onde você corre? Algumas pessoas que imediatamente, ao momento que são acometidas por dificuldades, por notícias ruins, elas correm para alguém que porventura tenha muito dinheiro, ou um político, uma pessoa de influências. Mas eu queria saber para onde você vai. Quando os seus inimigos parecem mais fortes e preparados que você, quando bate aquela sensação que tudo o que acontece de forma totalmente aleatória, pelo acaso, pela sorte, ou porque talvez o sofrimento que você está passando é uma punição por erros que você cometeu no passado. Sabe aqueles dias que você olha ao seu redor e está tudo ruim e de repente surgem pelo menos 3 tentações. Quando você pensa em Deus e a sua vida em meio a essas circunstâncias. A primeira é: Deus não existe e por isso que Ele não faz nada. Talvez a segunda seria: Ele existe, mas Ele não está nem aí para mim, Ele não me ama. Mas há situações em que a gente acredita que Ele existe, que Ele nos ama, que Ele se importa conosco, mas que talvez no momento Ele não pode fazer nada. Eu acredito que o nosso texto de hoje pode nos ajudar a nos confortar, a confortar pessoas que de repente se encontram nesse momento, em situação como essa, de bagunça, de caos, de escuro, mas ao mesmo tempo pode ser muito instrutivo para nós que em algum momento, com certeza, viveremos esse tipo de situação. Leia o texto comigo e depois nós vamos orar. O texto sagrado diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava, se movia, ou numa tradução lá da palavra hebraica também poderia ser, energizava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite.
houve tarde e manhã o primeiro dia. Vamos orar? Pai Santo e Eterno, obrigado pela sua palavra, texto sagrado, inspirado, inerrante, que chega até nós, preservando a mensagem do Senhor para nós. Texto que revela o teu caráter e ao mesmo tempo o teu interesse em nós. Fala ao coração de cada um de nós, Pai, nos consolando ou nos preparando para os dias difíceis. Que a tua palavra, Pai, corrija os nossos conceitos errados sobre ti, mas ao mesmo tempo que a tua palavra também aumente a nossa fé. Enche o nosso coração, Senhor. Prepara-nos para os desafios que teremos amanhã de manhã, quando sairmos para o trabalho, quando sairmos para os deveres, estudos, compromissos. Fala ao coração de cada um. Revela-nos a tua luz, Senhor. Assim te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Muito provavelmente, e assim concordam a maioria dos estudiosos do Antigo Testamento, que esse texto foi escrito num contexto onde o povo de Israel, depois de ter passado 40 anos no deserto, agora está na iminência de entrar na Terra Prometida. Não há nenhuma dúvida de que foi Moisés, o escritor, tanto de Gênesis quanto Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que compõem o Pentateuco. Mas acredita-se que ele escreve no momento onde ele já sabe que não vai entrar, por uma situação lá de rebeldia contra Deus. Toda uma geração tinha morrido no deserto, e essa nova geração conhece pouco sobre Deus, senão aquelas maravilhas que aconteceram contra as 10 pragas, e também as maravilhas que aconteciam durante o trajeto, mas é uma geração que vem muito marcada pela idolatria egípcia, que confundia Deus ou deuses com os fenômenos naturais. E Moisés, por saber que precisa preparar esse povo teologicamente, porque ao entrar na terra de Canaã, vai invadir uma terra de muita idolatria também, então ele escreve o livro de Gênesis e todo o Pentateuco para trazer uma espécie de preparo. Alguém já disse, e certamente faz muito sentido, que a Bíblia foi escrita para nos livrar de nossas idolatrias. E João Calvino dizia que o nosso coração é naturalmente uma fábrica de ídolos. Então, sabendo que ele não entraria, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, porque quando esses fatos são relatados, Moisés ainda não havia, mas ele recebe revelações de Deus. Muito provavelmente, ele também escreve baseado em fatos históricos que se passavam de maneira oral, de pai para filho. Mas o fato é que o povo tinha um coração incrédulo, isso se mostra na caminhada dos 40 anos do deserto. E esse coração incrédulo sempre sente um desejo de querer adorar a Deus como outras nações. E hoje, quando as pessoas olham para o relato de Gênesis, muitas vezes se levantam de maneira investigativa. A primeira pergunta que surge de algumas pessoas que querem dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia começa dizendo no princípio o que Deus fez, mas e Deus veio de onde? Quando Deus começou? E a Bíblia não tem nenhum interesse de revelar quando Deus começou, porque parte do princípio de que Ele sempre existiu. Mas ainda que a Bíblia não revele de onde Ele veio, o texto é muito claro em dar aqui alguns atributos que a gente pode ver aqui de maneira fácil, e eu queria olhar alguns com vocês. O primeiro, como eu acabei de dizer, o texto vai apontar por inferência que ele já existia antes do início de tudo, porque a primeira palavra, que significa Gênesis, lá do hebraico Bereshit, a primeira palavra já fala que no princípio da marcação do tempo da nossa história, ou seja, Deus já existia antes do tempo ser marcado. Foi Ele quem criou o tempo, mas Ele já existia antes. Um outro atributo que é fácil de observar aqui é que Deus existe à parte da sua criação. Ele não depende da criação. Ele é autoexistente. O texto diz que, no princípio, quando o tempo começa a ser contado, criou Deus os céus e a terra.
Segundo Adalto Lourenço, um cientista que faleceu há pouco tempo, um homem muito capaz e muito crente, nesse momento, nesse primeiro versículo, no princípio, significa que Deus criou o tempo. Quando diz que Ele criou os céus, significa que Ele cria o espaço. E quando diz que Ele criou a terra, Ele criou a matéria. Tudo que precisa para o resto da existência. E um detalhe é que esse verbo aqui para criou, bará, é um verbo que não é aplicado em nenhuma vez na Bíblia, no Antigo Testamento, para a criação humana. Nada do que o homem criou, em momento algum na Bíblia, foi usado esse verbo aqui. Porque esse verbo é exclusivamente quando Deus cria. E Deus cria ex nihilo, ou seja, Deus cria a partir do nada. Deus não precisa de matéria-prima. Ele fala e as coisas vêm à existência. Outra coisa que esse texto fala é que Deus não estava sozinho, porque diz ali no versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O seu Espírito se movia sobre as águas, antes mesmo que houvesse forma, pessoas. A ideia de que, quando o texto diz que a terra estava vazia, significa que não havia pessoas, animais. E quando ele fala sobre trevas, é porque não tinha luz, não tinha iluminação. E é interessante porque a terra foi criada, e nós cremos assim, literalmente em 6 dias. E se você reparar no relato, e nós vamos ver semana após semana, que nos primeiros 3 dias, Deus cria a estrutura, e no 4º a 6º, Ele compõe a estrutura que criou. Por exemplo, no primeiro dia que nós estamos estudando hoje, Ele cria a luz. No 4º, Ele cria o sol e a lua, que compõem a estrutura de luz durante o dia e trevas. E aí talvez você pense assim, mas espera aí, pastor, como que Deus vai criar no primeiro dia luz e à noite, se só no 4º dia aparece o sol e a lua? É porque Deus não precisa do sol para ter luz. No 4º dia, Ele cria uma estrutura mecânica que funciona, até hoje funciona assim, embora em alguns momentos da história a gente lembra que Deus alterou isso. Por exemplo, quando Josué está numa guerra, e nessa guerra onde ele está tomando posse da terra de Canaã, era necessário que ele tivesse mais tempo de sol, e Deus faz o quê? Diz para o sol assim, hoje a hora que der 6 horas, você não some, você fica mais tempo. E isso durou o tempo que Deus quis. Ou seja, Ele não é um Deus que apenas criou o mundo, deu corda e sumiu do mapa. Não, Ele é um Deus que continua controlando soberanamente, em mínimos detalhes, ininterruptamente, cada coisa, pessoa, ser que Ele criou. Quando Jesus estava na cruz, o que acontece com o sol? Se esconde. Talvez uma maneira de Deus dizer, não tem brilho nesse momento em que o meu filho está na terra. Talvez. O fato é que o texto vai mostrando para nós que Deus está criando estrutura para aquilo que Ele vai compor. Quando no 2º dia Ele cria os céus e as águas, no 5º dia Ele cria aves e peixes. Quando no 3º dia Ele cria a terra, no 6º Ele cria animais e nós, a primícia da criação. O texto também nos oferece um atributo de Deus, claro aqui, mostrando que Ele é soberano. Apenas Ele fala e tudo obedece. No versículo 3 diz assim, disse Deus, haja luz e houve luz. Ainda que não houvesse o sol, a luz já existia. E talvez você fique um pouquinho em dúvida, mas espera aí, pastor, não estou conseguindo acreditar que já havia luz enquanto não havia sol. Então eu vou te dar uma prova bíblica. Lá em Apocalipse 22, versículo 5, diz que no novo céu e nova terra haverá luz. Mas não vai precisar de candeia, ou, contextualizando, lanterna, lâmpada, e nem vai precisar do sol, ou seja, o sol já não existirá, mas haverá luz, por quê? Porque o próprio Deus brilhará sobre os seus filhos.
Se no novo céu, na nova terra, eternamente, não precisará do sol para brilhar, por que que entre o primeiro e o quarto dia precisava? O próprio Deus emerge, constitui a luz da maneira que Ele quer. Um quinto atributo claro aqui é que Deus se revela santo e justo à medida que Ele faz separação entre luz e trevas. Versículo 4. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Repare que Ele faz a separação e Ele é que faz a avaliação. É Ele quem diz, eu gostei da luz. Nos primeiros versículos da Bíblia, Deus já está deixando claro, entre luz e trevas, eu prefiro a luz. Um sexto atributo é que Ele estava preparando tudo o que era necessário para nos colocar em um lugar com condições necessárias para a vida humana. Se o planeta Terra, que é um pontinho no meio do universo, de tantas galáxias, fosse um pouquinho mais perto do Sol, seria quente demais. Se fosse mais longe, seria frio demais. Deus colocou a distância certa, o movimento da Terra de rotação em torno do seu próprio eixo, o movimento em torno do Sol de translação, tudo isso de maneira muito perfeita, o que continua pela graça dele funcionando até hoje. E o que me chama a atenção nesse relato aqui é que, em momento algum, a Bíblia vai dizer que Deus está fazendo isso dando algum tipo de resposta. Ou seja, esse Deus aqui apresentado na Escritura não é um Deus que age por constrangimento. Não é um Deus que você diz assim, Senhor, eu estou precisando alavancar minha vida financeira, então se eu aumentar o meu dízimo de 10% para 20%, quem sabe o Senhor começa a me abençoar. Não. O que Ele faz por graça, Ele faz por generosidade. Israel precisava entender que essas características de Deus jamais podem refletir um Deus que simplesmente dá corda no universo e nos deixa por conta própria. Ele continua sendo soberano. Nas palavras de um teólogo, primeiro-ministro da Holanda no século passado, Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado sequer em todo o domínio da existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não possa dizer meu. Não há 1 centímetro quadrado em toda a existência em que Cristo não possa dizer meu. Pensando já em algumas aplicações, talvez você olhe para algumas pessoas, para alguns ambientes de trabalho, para algumas situações e você talvez se sinta tentado ou tentada a acreditar que Deus não está ali. Alguns missionários chegam em alguns lugares e ficam com uma sensação de que Deus chegou lá quando Ele começou a pregar o Evangelho. Deus sempre esteve em todos os lugares, sempre conheceu tudo. Israel estava precisando se livrar da idolatria, da qual tinha sido influenciado por 400 anos e agora ser preparado para o ambiente onde vai entrar. Esse texto mostra para nós que o nosso Deus se revela pelas obras da criação. O Salmo 19 mostra isso, o Salmo 24 mostra isso. Romanos 1, versículo 20, diz, falando sobre a ira, a partir do versículo 18, diz que a ira de Deus se revela contra toda a perversão e impiedade dos homens, porque conhecendo a verdade, preferiram a mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. E no versículo 20, Romanos 1, Paulo, inspirado pelo mesmo Espírito que pairava sobre as águas, Paulo diz assim: portanto, esses homens que olham para a criação são indesculpáveis por não responderem com fé. Porque o que de Deus se pode conhecer é revelado por tudo que Deus criou. Mas sabe que um detalhe interessante que a Bíblia nos mostra? Que as obras da criação nos tornam indesculpáveis por não nos rendermos a Deus, mas elas são, ao mesmo tempo, insuficientes para nos salvar. Como assim, pastor? É que Deus se revela pela criação, na sua revelação geral, e isso é suficiente para a gente saber que deve temer um Deus, que tem princípios morais, que criou todas as coisas e continua soberano sobre tudo. Só que olhar para a criação não pode nos salvar, porque nós somos escravos do pecado. Quando
essas coisas aconteceram, não acontecia ainda, não havia acontecido a queda. Mas quando Moisés escreve o texto, sim. Israel precisava ouvir uma mensagem de salvação. E aí, você olha para esse texto e você pensa, tá tudo perfeito aqui, antes da queda, mas e agora que a serpente nos enganou? E agora que Adão e Eva foram iludidos pela mentira de que valia a pena sim comer o fruto que Deus disse que não era para comer, porque não ia acontecer nada com eles. Havia trevas quando Deus disse haja luz. E isso aqui foi algo físico, literal. Mas o problema é que o pecado colocou trevas espirituais no nosso coração. E por isso a gente não consegue nem perceber o quanto é mal, o quanto é pecador. E o quanto Deus tem razão em nos odiar. Nós precisamos de uma luz, não como essa, física. Embora essa também é necessária. Mas para conhecer Deus nós precisamos de uma luz maior, mais profunda. E aí eu convido você ao Evangelho de João, capítulo 1. E a Bíblia, de maneira maravilhosa, de maneira complementar, nos dando mais peças desse quebra-cabeça chamado Evangelho. O mesmo Espírito Santo que pairava sobre as águas, que inspirou os escritos de Moisés, muitos anos depois, inspira a pena de um discípulo de Jesus chamado João. E ele escreve o seu evangelho usando a mesma palavra, só que agora no grego ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas, foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse João aqui é o Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, que é o próprio Cristo, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, o povo de Israel, o povo judeu, e os seus não o receberam. Pelo contrário, o crucificaram. Mas a todos quantos o receberam, presta atenção, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Por que João escreve essas coisas? No final do primeiro século, porque tinha uma seita chamada gnosticismo que dizia: Jesus não era carne. Ele era uma espécie de espírito elevado. Ele não era homem. Ele não era Deus. E aí, João está lidando com o problema do gnosticismo, que era uma tentativa de tentar conciliar o que era a filosofia grega com os ensinamentos de Deus, mas foi uma heresia que se espalhou muito forte no primeiro século. E Deus usa a pena desse homem para dizer: aquele que já existia antes de todas as coisas serem criadas, se fez carne.
se tornou um bebezinho. Veio num contexto, inclusive, de humildade. Teve um pai simples, uma mãe simples, não nasceu em nenhuma corte, não foi condecorado como rei, não teve as melhores roupas. Aliás, o único momento que ele foi condecorado como rei foi na zombaria, porque colocaram uma capa, deram um pedaço de pau como se fosse o seu cetro, uma coroa de espinhos, cuspiram o seu rosto e diziam: você não é o rei dos judeus, então se salve, faça alguma coisa para você mesmo. É porque ele não veio para reinar conforme os padrões deste mundo. Algumas religiões do nosso tempo querem dizer que amam a Jesus, mas não como Deus. Só que tem um problema. Se você disser, isso eu empresto do raciocínio de C.S. Lewis, ele dizia assim: se você disser que Jesus é bom, mas ele não é Deus, você tem um problema. Porque se Jesus não é Deus, ou ele era louco, ou ele era mentiroso, porque ele disse que era Deus. Ele falou, quando ele estava aqui no próprio Evangelho de João, e nós vamos estudar isso mais adiante, e perguntaram para ele, e os judeus que se opunham a ele disseram assim: nós cremos em Moisés. Sabe o que Jesus falou? O Moisés escreveu a meu respeito. Eles disseram assim: nós somos filhos de Abraão. E Jesus falou: pois é, Abraão, esse do qual vocês dizem que são filhos, viu o meu dia e se alegrou. E sabe o que eles disseram? Eles disseram assim: você não tem 50 anos e você está dizendo que viu Abraão? Você está louco? Quando Filipe disse para Jesus, um dos discípulos: Jesus, você é maravilhoso, você ressuscita pessoas, você acalma a tempestade, você cura leprosos, você anda sobre as águas, mas por favor, mostra para nós o Pai. Olha que interessante, Filipe nos lembra quem? O próprio Moisés, que escreve o Pentateuco, quando disse assim: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus tentou mostrar para ele: eu não posso, homem algum pode ver a minha glória e resistir. E aí acontece uma cena lá que Deus se mostra de costa pela fenda da rocha, que é um texto difícil de entender. O fato é que quando Filipe está diante da imagem exata, plena e perfeita de Deus, ele diz: mostra-nos o Pai e nos será suficiente. Jesus disse: Filipe, não sei o que você está falando. Há tanto tempo estou convosco, João 14, e você está pedindo para ver o Pai. Você ainda não entendeu que eu e o Pai somos um? Quem me vê, vê o Pai. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai, senão por mim. Quando Jesus diz eu sou, ele está usando a mesma estrutura que Deus se apresenta a Moisés, que depois de 40 anos no Egito, esqueceu que só existe um Deus. E quando Deus aparece na sarça para ele e diz assim: Moisés, eu tenho uma missão para você, você vai resgatar o meu povo que está escravo 400 anos. Moisés diz assim: tá, mas eu vou chegar lá no Egito, não sou mais conhecido, como é que o pessoal vai dar moral para mim? E Deus fala: não é na tua influência. Pois é, mas eles não vão acreditar, até porque eu vou chegar lá e vou falar: Deus, Faraó, me mandou tirar o povo daqui. Eles vão perguntar: que Deus? E Deus falou assim: fala para eles que eu sou. Sabe o que Deus está querendo dizer lá em Êxodo capítulo 3? Eu não preciso de nome, porque nome é necessário para diferenciar quando existem demais equivalentes. Quando Deus diz eu sou, Ele diz apenas eu sou. E quando os judeus estão pressionando Jesus para dizer de onde Ele veio, e Ele diz eu sou, Ele está dizendo eu e o Pai somos um. E você já percebeu que foi exatamente essa a condenação que o levou à cruz? Jesus não é o plano B de Deus. Não é assim. Deus criou uma situação, criou os seus filhos, o mundo perfeito, foi pego de surpresa numa situação que de repente ele estava distraído lá do painel eletrônico. Pensa num painel de automação cheio de botão, e aí de repente ele olhou para trás, a Eva comeu a fruta, deu ao marido. A hora que Deus voltou para operar o painel, disse: e agora? E Jesus falou: deixa que eu vou resolver essa besteira que eles fizeram. Não.
texto de Gênesis, capítulo 1, somado ao que João está escrevendo aqui, nos mostra que antes que Deus dissesse, haja luz, Ele tinha decidido, haja cruz. Para que tudo fosse feito, é isso que o texto está dizendo, por meio dele, ou seja, por meio da sua decisão, que foi concretizada na história 2000 anos atrás, sim, mas por meio do seu pagamento de resgate anterior à própria criação, é que todas as coisas foram criadas. O Evangelho é a mensagem de que tudo foi criado pela graça de Deus no sacrifício de Jesus, antes que o mundo houvesse. Jesus antecede. O pagamento de Jesus antecede a própria queda. Deus não foi pego de surpresa, Ele jamais é pego de surpresa. Cristo não é o plano B. Cristo é a própria palavra. Repare como João repete. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas. Jesus é a palavra que disse em Gênesis 1:3, haja luz, mas Ele também é a própria luz. E Ele é que nos ilumina. Diz o texto, lá no versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O homem que estava no mundo, o verbo que estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quando você receber na sua casa um testemunha de Jeová, ou um missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os famosos Mormons, saiba, eles não acreditam que Jesus era Deus. E quem não acredita que Jesus é Deus, não acredita que Jesus é coisa nenhuma. Porque ou Ele é Deus, ou Ele é um mentiroso, um lunático. Jesus, o texto segue, chegando lá no versículo 11, veio para que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Essa história de que todo mundo é filho de Deus é mentira. Todo mundo é criatura, mas só passa a ser filho quem é adotado pela fé em Jesus, quando o Espírito Santo ilumina a luz de Cristo no interior desse coração. Talvez, voltando à pergunta do início, o que te faz ter medo, o que te traz ansiedade diante, talvez, de um problema de saúde do seu filho, ou talvez da possibilidade até mesmo de você morrer. Eu não sei o que vai acontecer comigo se eu morrer. Talvez ao assistir o jornal e ver que algumas coisas vão mal no governo, na política, talvez você pense, o que vai ser de nós se as empresas começarem a fechar? Talvez você olhe para o seu casamento e não vê nenhuma possibilidade de salvação. Talvez você tenha um vício que te prende e não consegue sair, não consegue vencer. Eu queria trazer essa mensagem ao seu coração hoje. O mesmo poder que no princípio trouxe todas as coisas à existência. E que não estava sozinho, o Pai, que estava com o Espírito que pairava sobre as águas. E com o Filho, por meio de quem tudo foi criado. Esse mesmo poder está disponível para nós hoje. Talvez você ora, e parece que Deus não está ouvindo você. Você precisa de uma situação totalmente sobrenatural, pois creia. Embora sem Deus, tudo é caótico, tudo é escuro, sem forma, vazio. Com Deus, tudo pode ser preenchido. Aliás, é o que o João vai colocar aqui. No versículo 14 ele diz assim, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Um instante, um detalhe, uma oração de fé, e Deus dizer, é agora. A história pode mudar. É o mesmo poder. E sabe o que é interessante? Que esse Jesus aqui, que o versículo 18, versículo 17 vai dizer, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Tem gente que entende errado esse versículo aqui. Acha que até Cristo, as pessoas eram salvas
por cumprirem a lei que Moisés trouxe. E que a partir de Cristo, agora é graça. Porque Moisés trouxe a lei, mas Jesus trouxe a graça e a verdade. Não é assim que se interpreta esse texto. Não. O que o texto está ensinando para nós, eu vou usar uma ilustração aqui, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: pensa numa casa perfeitamente mobiliada e pronta para você morar, recém-casado. Com todos os detalhes que você mais ama e precisa. Ela já veio, toda essa estrutura já veio com Moisés. A lei que trazia a perfeição, a revelação do caráter de Deus. Mas sabe o que Cristo trouxe? A luz para que essa lei pudesse ser vista. É como se essa casa que não pode ser usada, embora fosse perfeita, agora com a luz que Cristo trouxe, a graça e a verdade, ela se tornasse útil. Jesus não vem com a graça e a verdade substituindo a lei, não. Mas dando o sentido que a lei precisava. Por isso que Jesus disse, ele mesmo disse no Sermão do Monte, Mateus 5,17, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Tanto no sentido de cumpri-la perfeitamente, para que fosse o nosso sacrifício perfeito, quanto no sentido de dar o cumprimento, o significado perfeito da lei. Porque enquanto a lei revela o caráter perfeito de Deus e a nossa falta de condição de alcançar o seu padrão, Cristo alcança por nós e nos oferece graça. E olha o que Paulo vai dizer, eu peço que você abra em 2 Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 3, diz assim, 2 Coríntios 4, 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, ou seja, se a mensagem de salvação, a boa nova, que traz vida eterna, e que traz plenitude aqui, já a vida abundante aqui, está encoberta, está escurecida, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça, o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo. Mas quem é Cristo? O qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. E olhe como Paulo aqui tem em mente o capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 que nós lemos. Ele vai dizer no versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Pastor, eu não consigo acreditar, que lá no início de tudo, havia um ser que a gente não sabe de onde veio, começou a falar as coisas começaram a acontecer. Então você acredita aí que o nada fez nada. Se faz mais sentido para você, a teoria da evolução, se fica em paz com ela, aí você não pode dizer que é crente. Mas, lá em Hebreus 11:1, aliás, 11:3, vai dizer que, pela fé, nós podemos crer que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Pastor, para mim não fecha, não tem argumentos científicos suficientes. Deixa eu lembrar você, Moisés não era cientista. Não leia Gênesis do ponto de vista científico, porque não vai trazer todas as respostas científicas. Leia do ponto de vista teológico, tendo Deus como centro. Porque se Deus não for o centro, vai ser o sol, e aí você vai adorar o Deus Ra. Se Deus não for o centro, você vai adorar o mar, Poseidon, na mitologia grega, e por aí vai. Às vezes eu tenho a oportunidade de ir para a praia, e eu fico olhando assim, aquela imensidão, eu não sei o que acontece com você, mas eu fico olhando, e eu automaticamente penso em Deus. Um Deus que diz para as águas assim, vá até aqui. Até deu um sustinho, não é sustinho. Você pode até fazer umas ondas aqui e ir lá mais perto, mas você não passa daqui. Mas quando Ele quer dizer, agora passe, vem um tsunami que causa tragédias, porque o que segura e controla as águas
com limite é o mesmo que diz para as águas: se acumulem numa onda gigante e inundem uma terra. Não sei porquê, não sei. Não quero entrar nessas questões, mas eu sei que Deus o nosso Deus aqui da Escritura é tanto o que controla as águas, quanto o que as permite gerar enchentes, cataclismas, terremotos, maremotos, e tudo faz para mostrar o seu grande poder e a nossa pequenez. O que isso tudo tem que gerar no nosso coração? Eu queria encerrar com algumas aplicações. A primeira delas, tudo começa com a conversão. Tudo começa quando nós nos religamos ao Pai por meio dessa luz. Então, se você não for crente, por melhor que pareça a sua vida, por mais recursos, juventude, relacionamentos, popularidade que você tenha, saiba, isso não vai te preencher aqui e mais, isso não vai resolver o seu problema eterno. Se você se contenta com aquela luz e com toda aquela estrutura que foi oferecida lá no capítulo 1 e capítulo 2, que foi tudo maravilhoso mesmo, você está limitado, porque a criação aponta para um Criador que no seu Filho paga o preço dos nossos pecados e nos chama para relacionamento. Tem gente que olha para Deus só como alguém que dá as coisas. Tem gente que olha para Deus como um meio para alcançar aquilo que me traz felicidade, entre aspas. Mas Deus não é um meio. Deus não é um instrumento. Deus não é um patrocinador dos meus sonhos. Deus é o centro da história. E se eu não entender isso, eu vou me perder em idolatria. Você já parou para pensar que tem uma idolatria tão sutil, que é aquela em que as pessoas adoram Elohim, Adonai, Yahvé, mas da maneira errada. Acham que o nosso Deus, o Criador, é igual aos outros deuses, que exigem sacrifícios para liberar bênçãos. Não. Esse nosso Deus aqui jamais pode ser comprado, constrangido, subornado. Jamais podemos apelar do tipo, tenha dó de mim, a menos que seja em Cristo. Porque Ele que é a própria luz, o Filho de Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e para quem todas as coisas foram criadas, a Bíblia vai contar para nós que essa luz se apagou. Porque quando Ele foi para a cruz, o Pai virou o rosto para o Filho. Cristo ali foi rejeitado pelo Pai. Entre a sexta da paixão e o domingo glorioso da ressurreição, existe um sábado de escuridão no túmulo. Que Cristo precisou passar por mim e por você. Então, para que essa luz brilhe, trazendo nova vida, compreensão e eternidade para mim e para você, aquele que em essência é a luz, precisou sofrer a escuridão. Sofreu as 6 horas escuras, onde o próprio sol se recolheu. Clamou ao Pai, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta é simples. Porque se Jesus não encarasse as trevas, jamais teríamos a oportunidade de encontrar a luz. Mas Ele enfrentou. O Pai criou todas as coisas. O Pai enviou o seu Filho. Porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho comprou-nos a salvação a custo do seu próprio sangue. E o Espírito Santo, o mesmo que pairava sobre as águas, o mesmo que guardou a escrita de Moisés para que não contivesse erros, e para que ele escrevesse de coisas que não viu. O mesmo que inspirou a pena do João para fazer-nos entender a relação entre o princípio de todas as coisas e o princípio do Evangelho. O mesmo Espírito que inspira o Paulo
para entender coisas tão profundas, é o Espírito que mora dentro de todo crente e que nos faz vencer o pecado e que nos garante, quando esse mundo mal passar, nunca mais estaremos em trevas. Vamos orar? Deus nosso Pai, quanto mais entendemos o quanto Cristo é grande, quanto mais entendemos o quanto Cristo é santo, mais horror, escândalo encontramos na cruz. Quanto mais olhamos para o nosso pecado, menos nos sentimos dignos de cobrar do Senhor alguma coisa. Perdoa-nos, ó Pai, das vezes que nos sentimos abandonados, esquecidos. E obrigado por ter nos lembrado que o Filho foi abandonado para que nós nunca mais andássemos sozinhos. Senhor, essa verdade de Gênesis é atacada pelos cientistas seculares, pelos existencialistas, pelos panteístas que querem dizer que Deus se confunde, se mistura com a matéria. Não, Senhor. Prepara a nossa mente para não cairmos nessas conversas fiadas e nessas religiões orientais que tentam tirar o foco de Cristo. Obrigado pela sua palavra. Aliás, obrigado por Jesus, o próprio Verbo que se encarnou, que trouxe a tua luz, e nele nós conhecemos quem é o Senhor. E por ele podemos receber essa luz em nós. Aliás, nos tornamos também luzeiros nesse mundo escuro, pela graça do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.